Somos gratos a Deus porque Ele nos alcançou por meio da sua maravilhosa graça, da sua bondade e misericórdia. Mas é importante que a gente também entenda que Deus nos alcançou com um propósito, que nós, por nossa vez, também alcançássemos algo ou algumas coisas. Em outras palavras, fomos alcançados para alcançar. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais essa verdade bíblica. Estou hoje na Estrada da Graciosa, em Quatro Barras, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que vai fundamentar a nossa reflexão é Filipenses, capítulo 3, versículo 12, onde o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz: não que eu já tenha obtido ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está falando de ter sido alcançado por Cristo. E ele, por sua vez, diz: eu prossigo para alcançar. É daí que tiramos a frase alcançados para alcançar. É importante que a gente saiba que a palavra grega traduzida aqui é katalambano. Ela significa obter, tornar próprio, alcançar, tomar para si mesmo, apropriar-se, apoderar-se de, tomar posse de. E em algumas versões, o que você vai ler em Filipenses 3,12 é: eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Muitas outras versões preferiram a expressão alcançado. Mesmo aquela que diz prossigo para conquistar, Paulo usa a mesma palavra antes, dizendo não que eu haja alcançado. Então, nós precisamos entender que se por um lado Deus nos alcançou, Ele gostaria que nós, depois de alcançados por Ele, também, por nossa vez, alcançássemos algo. Isso remete à vida cristã, não um estado de inércia depois da conversão, onde simplesmente apenas desfrutamos um estado permanente, único, onde não existe nenhum tipo de progressividade. Nós precisamos entender que a vida cristã se resume em 3 etapas: porta, caminho e alvo. Quando Deus nos alcançou, passamos pela porta. Para que nós alcancemos, precisamos chegar ao alvo. E até que cheguemos a esse alvo, nós precisamos trilhar um caminho. Era a respeito disso que Paulo falava quando, na sequência dessa afirmação, depois de dizer não que eu haja alcançado, ele diz: mas esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Quando Paulo fala das coisas ficando para trás, não são as coisas que estão em movimento. Quem está em movimento é o próprio Paulo, porque ele diz: e avançando, eu prossigo, ou seja, ele estava caminhando. Nós precisamos entender que a dinâmica da vida cristã é movimento. Quando o cristianismo é chamado de o caminho, significa movimento, significa avanço, significa progressão. E quando entendemos isso, desperta-nos um senso de responsabilidade, de que nós precisamos avançar, de que nós precisamos crescer. O apóstolo Pedro escreve para aqueles que tinham acabado de ser alcançados, de passar pela porta. E ele diz: desejai o puro leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Paulo afirma aos mesmos filipenses: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, depois da conversão, há uma caminhada de avanço, de progressividade. E nós temos a responsabilidade de alcançar algumas coisas. Me permita destacar e enumerar aqui pelo menos 3 importantes aspectos daquilo que nós devemos alcançar na vida cristã. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a imagem de Jesus Cristo. A reprodução da sua imagem, do seu caráter, a semelhança de Jesus na nossa vida cristã. Em segundo lugar, eu quero falar sobre alcançarmos a nossa herança. Em terceiro e último lugar, eu quero que nós possamos entender a importância também de alcançar pessoas. Bom, em Romanos 8, 29, falando sobre alcançar a imagem de Jesus, a Bíblia diz assim: aos que dantes conheceu, também os predestinou para que fossem conformes à imagem de Jesus Cristo. O propósito do Evangelho não era apenas nos alcançar para dizer agora vocês estão com pecados perdoados. Isso é apenas o início da obra. O projeto do Evangelho é transformar-nos na imagem do Senhor Jesus. É por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18, diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É por isso que em 1 de João 2,6 nós lemos: se alguém diz estar nele, deve andar como ele também andou. É por isso que o apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 2,21, diz que Cristo nos deixou exemplo para que nós sigamos os seus passos. Ou seja, nossa forma de andar, viver e caminhar tem que reproduzir esse padrão da imagem de Jesus.
É também por essa razão que em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo se refere a Jesus como o último Adão. E ele faz menção de que, assim como o primeiro Adão reproduziu a sua imagem no resto da humanidade, e nós nos tornamos semelhantes ao homem terreno, Jesus também veio para reproduzir a sua imagem, a sua natureza, a ponto da Bíblia dizer que nós também seremos semelhantes ao homem celestial. Na vida cristã, nós temos a responsabilidade de entender não só o perdão dos pecados, não só mandamentos que nos foram dados, mas uma transformação progressiva e contínua na imagem do Senhor Jesus. Ao que todos nós devemos nos questionar o tempo todo. Quanto eu estou me parecendo com Jesus nesse momento? Quanto eu posso me conformar com a sua imagem ao longo do caminho? Porque em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala a respeito de um crescimento que visa com que eu e você cheguemos a um lugar muito específico. Ele diz no versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estar de uma pessoa madura. Então ele diz, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele fala de um crescimento e ele usa como referência, eu já vi muitas crianças, quando começam a se desenvolver, se comparar, eles só começam sempre com os adultos mais baixos, tipo, estou alcançando a idade adulta ou não? É comum a gente ver as crianças se medindo com os adultos para ver, estou chegando a essa altura ou não? E a Bíblia diz que a nossa referência, na qual nós devemos nos medir, é a estatura da plenitude de Cristo. Então ele diz no verso 14, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, crescer até alcançar a sua imagem. Esse é o primeiro aspecto do crescimento da vida cristã, ou daquilo que nós devemos alcançar, a imagem de Cristo, declarando firmemente, como João Batista fez, convém que ele cresça e eu diminua, que ele apareça mais nas nossas vidas e que nós, na nossa estrutura e natureza carnal, possamos diminuir para que ele seja visto. Segundo lugar, alcançar a nossa herança. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no verso 8, que mesmo sem ter visto Jesus, nós o amamos. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultamos com uma alegria indescritível e cheia de glória. Ele diz, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Todos nós precisamos entender que a salvação ela está em desenvolvimento. Por isso Paulo diz aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E precisamos perseverar para alcançar a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo inúmeras advertências nesse sentido, que nos chamam a esse lugar e a essa responsabilidade de entender que nós, por nossa vez, também precisamos de um posicionamento, de perseverança, de dedicação, que conversão é apenas o início, mas nós agora precisamos alcançar algo dentro desse caminho no qual fomos introduzidos. Por exemplo, em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 10 e 11, ele diz, por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Pois dessa maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirmar a vocação não significa garanti-la por meio de esforço ou alcançá-la por meio de esforço, mas nos dedicarmos usando todos os recursos divinos, inclusive a graça, para que em momento algum a gente negue aquilo que nos foi oferecido. O Senhor Jesus nos ensinou a responsabilidade de tomar a cruz, de nos negarmos a nós mesmos. Isso é parte desse processo, alcançarmos a nossa herança. Podemos incluir aqui alguns aspectos como das bênçãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais. E para isso muitas vezes vamos precisar usar ferramentas como a oração e a fé para acessar a graça e aquilo que Deus nos disponibilizou. Mas também não podemos excluir desses alvos a serem alcançados, além de falar da imagem de Cristo, além de falar a respeito da nossa herança, o entendimento de também alcançarmos pessoas. Primeiro, eu preciso compreender que a salvação não visava apenas me alcançar, mas ao me alcançar, fazer com que eu a transbordasse. Eu gosto sempre de usar essa expressão, salvação transbordante. Então, olhamos para as Escrituras e vemos Paulo advertindo a Timóteo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
Basicamente, ele está falando para Timóteo, é sua responsabilidade de se salvar. E aqui ele está falando da continuidade do processo. Mas não apenas a você, salve também aqueles que te ouvem. Arraste essa turma que está perto de você. Carregue com você aqueles que Deus te confiou. Influência, credibilidade, né? Algum nível de acesso e de alcance. Quando eu olho para as Escrituras, eu também consigo enxergar um posicionamento onde nós, a partir do momento que somos salvos, tanto procuramos alcançar aquilo que Deus nos ofereceu em Cristo Jesus por meio da salvação preciosa e gloriosa que nos foi dada, como também precisamos entender e compreender a responsabilidade de nos esforçarmos, de nos dedicarmos para alcançarmos o maior número possível de pessoas. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, no capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 19 até o verso 23, ele diz assim, porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ele não diz a fim de ganhar um ou outro, mas o maior número possível. Para com os judeus fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. A pergunta é, eu e você podemos dizer como Paulo, tudo faço por causa do Evangelho, me esforçando para ganhar o maior número possível. Fomos alcançados para alcançar a imagem de Cristo, a nossa herança, e também conduzir o máximo de pessoas possível juntamente conosco nesse caminho. Que você viva essa dinâmica de movimento, de progressividade, atendendo aquilo que Deus espera de você, a minha oração, em nome de Jesus.